pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos bem-vindos ao nosso canal Mais História. Eu sou a professora Edna Maia e a nossa aula de hoje é a terceira parte da aula sobre a Primeira República. E nós vamos falar sobre os movimentos sociais que aconteceram durante essa época. Canudos, contestado, revolta da vacina, vários eventos, vários movimentos sociais aconteceram durante esse período. E é disso que se trata a nossa aula. Por favor, aproveitem para se inscrever no canal, curtir, compartilhar. A ideia é fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos lá? Vem comigo? Vamos falar sobre os movimentos sociais durante a Primeira República. Começa a nossa aula, gente, com uma frase do professor Boris Fausto, de um livro chamado História Concisa do Brasil, de 2009. Retirei lá da página 166, 167, em que ele diz assim: ao longo da Primeira República, os movimentos sociais de trabalhadores ganharam certo ímpeto, tanto no campo quanto nas cidades. O crescimento das cidades e a diversificação de suas atividades foram os requisitos mínimos de um movimento da classe trabalhadora. Então ele já está chamando a atenção que há um aporte, um crescimento desses movimentos sociais, da organização das classes trabalhadoras, e isso vai se dar tanto na cidade quanto no campo. Quando eu falei lá na nossa primeira aula sobre a política do café com leite, eu sinalizei para vocês que um governante ele precisa governar para um país inteiro. Quando ele faz uma escolha de representar apenas alguns estados, dentro desses estados, as oligarquias desses estados, ou seja, ele vai afunilando cada vez mais o grupo que ele representa, ele não está cumprindo com o seu papel de governante. Nem com o papel republicano, nem com o papel democrático. E as regiões brasileiras que ficaram à margem dessa política do café com leite vão pagar um preço muito alto por essa exclusão. E a região do Nordeste é uma das regiões que mais, o Norte e o Nordeste são as regiões que mais vão sofrer com esse modelo de política, de uma política das oligarquias, uma política que não é feita, de um governo que não governa para todos. E a realidade do sertão nordestino era uma realidade marcada principalmente por uma exclusão socioeconômica muito grande. Essa exclusão socioeconômica, ela atinge trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, de diversas regiões do Brasil. Mas a região norte e a região nordeste, em função, inclusive, da conjuntura da seca, ela tem uma agravante em relação às demais regiões do nosso país. No meio rural, gente, essa política do coronelismo, essa política dos coronéis, ela fez muitas vítimas. Porque os coronéis, eles operavam sem limites. Então, muitas pessoas tiveram suas terras confiscadas, muitas pessoas foram mortas, famílias inteiras foram destruídas. Eu quero aproveitar para fazer uma dica, dar uma dica para vocês de um filme que nos ajuda a entender os desdobramentos desse coronelismo, o quanto essa violência praticada pelos coronéis acaba chegando, acaba se perpetuando em algumas regiões brasileiras, o quanto isso dizimava famílias, o quanto isso produzia sofrimento. Então fica aqui a dica para vocês de um filme chamado Abril Despedaçado. Vale muito a pena assistir a esse filme e entender como verdadeiras famílias se transformaram em famílias rivais, o quanto esse ódio, essa violência foi sendo alimentada e o quanto isso naturaliza a violência política no nosso país. Eu vou sempre chamar a atenção que uma das características, uma das heranças malditas do coronelismo é a naturalização da violência política. E essa violência política, é lógico que ao longo do tempo, embora muita violência física ainda aconteça, nós temos aí o caso da Marielle, né, a execução de uma vereadora, uma representante do legislativo, a violência praticada. Fiz um recorte agora de Marielle para trazer o quanto ainda no nosso país a segurança das pessoas do executivo, do legislativo, como isso ainda é complicado, como a gente naturaliza, e algumas pessoas, inclusive, chegaram a celebrar
a execução da Marielle, mas nós temos outras muitas formas de violência, os ataques pessoais, a difamação, as fake news. Então, aquilo que no passado herança desse coronelismo, hoje, obviamente, não mais como coronelismo, porque nós não estamos nessa Primeira República. Mas a herança disso, obviamente, adaptada aos novos tempos, às novas realidades, e são violências tão cruéis quanto aquelas praticadas durante essa Primeira República. Então, no meio rural, o domínio opressor desses coronéis acabou fazendo com que tensionou tanto, puxou tanto a corda, esticou tanto, que os camponeses eles vão começar a buscar alternativas. Então, quando surgem os chamados movimentos messiânicos, muitos camponeses encontram ali um aconchego. Muitos camponeses encontram finalmente uma pessoa, um grupo de pessoas defendendo os seus direitos, falando das injustiças sociais, condenando aquelas práticas. Então, é natural que essas pessoas elas acabem encontrando, migrando, né, e buscando apoio e muitas vezes abandonando a própria vida que tinha para seguir esses líderes que defendiam uma sociedade mais justa, mais igualitária, muito embora eles não tivessem nenhum tipo de leitura sobre as teorias sociais, né, sobre as teorias econômicas, os movimentos sociais do século XIX, nada disso. Mas eram pessoas que entendiam que havia uma desigualdade social muito grande, eram formadas dentro do humanismo cristão, daquilo pregado por Jesus Cristo, que é o que alicerça todos que são cristãos e que, portanto, olhavam para aquela realidade, olhavam para aquilo que Jesus Cristo havia dito e assim, peraí, aqui não bate, não está funcionando, tem algo de muito errado nessa história. Então, esses camponeses vão se aproximar dessas alternativas oferecidas, né, por líderes messiânicos, o José Maria, no caso do movimento de Contestado, o Antônio Conselheiro, no caso de Canudos, e outros movimentos eles também aconteceram, vou ficar com os mais importantes, e em situações mais extremas, chegando ao chamado banditismo social, que acabou impulsionando a formação de grupos, né, como o grupo dos cangaceiros, e que muitas pessoas da sociedade vão reconhecer naquele grupo uma espécie de autoridade, é um tipo de autoridade. Várias críticas podem ser feitas, mas o banditismo social, a formação desses grupos de cangaceiros representavam, de alguma forma, determinados grupos da sociedade, refletiam determinadas insatisfações e, portanto, a gente não pode ignorar. O cangaço, ele é um movimento típico da região do Nordeste brasileiro. É um movimento que se caracterizou pelas próprias condições e o aprofundamento das desigualdades sociais que caracterizavam a região. É um movimento que surge ali por volta, né, finalzinho do século XIX e no início e durante o século XX, a gente vai escutar falar muito a respeito do cangaço durante o século XX, mas ele é um movimento do finalzinho do século XIX e que surge nessa região do Nordeste brasileiro, marcado por muitas mazelas sociais, por um abandono por parte do poder público, pelo avanço do coronelismo, pela exploração da classe trabalhadora. Então, existe um contexto no Nordeste brasileiro que favoreceu o surgimento desses movimentos e a gente vai chamar de cangaceiros a esses grupos de homens e também de mulheres que andavam armados e que resolveram, e eu vou detalhar isso para vocês, resolveram estabelecer uma norma diferente, uma outra forma de fazer reivindicação social, uma outra forma, um protagonismo diferente sobre o seu papel político e social dentro, cada um, né, das suas realidades locais. É importante a gente falar que existem dois tipos de cangaço. A gente tem o cangaço dependente e o cangaço independente. E esses grupos, eles vão aparecer... O cangaço dependente, gente, deixa eu esclarecer isso para vocês antes de mudar de assunto. O cangaço dependente era aquele onde a figura do cangaceiro e aqueles que o seguiam, de alguma forma, estavam vinculados à figura dos coronéis. E o cangaço independente era aquele onde esses cangaceiros atuavam
sem ligação, sem vínculo com nenhum desses grupos políticos, atuando de maneira independente conforme as pautas e aquilo que eles acreditavam. Então, são esses dois tipos de cangaço que nós vamos encontrar. Esses grupos, eles acabaram aparecendo na história do nosso país, né, em função, sobretudo, das péssimas condições de vida dessa região do Nordeste brasileiro. Então, são as desigualdades sociais, o aprofundamento das desigualdades sociais, a exploração do povo, quer dizer, é essa sociedade marcada por tantas mazelas sociais que cria, que oferece as condições para que um movimento como o do cangaço ele pudesse surgir. A existência do latifúndio, o latifúndio é uma grande mazela dentro da nossa sociedade, a concentração de terras é um grande problema. O Brasil viveu isso desde sempre, do processo de ocupação, de invasão do território brasileiro, até chegar durante o Segundo Reinado a lei de terras e chegando até os dias de hoje, a questão do latifúndio é uma chaga, é algo que precisa ser debatido na nossa história. Então, o latifúndio, ele além de concentrar terra, ele concentra renda. E ao concentrar terra e renda, ele acaba impedindo com que outras pessoas que vivem no campo possam se desenvolver, tenham as mesmas condições, as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades, né? E isso fazia com que boa parte da sociedade ficasse à margem. Então, o poder está nas mãos das oligarquias, o poder está nas mãos dos coronéis, dos grandes latifundiários, dos proprietários de terra, dos homens ricos, da classe dominante, e o restante da sociedade vai ficar à parte, ela vai ficar de fora desse bolo, né? A divisão do bolo, se é que ela existe, ela é muito desigual. O cangaceiro mais famoso que nós tivemos, né, foi o Bando de Lampião, não foi o único, mas é o mais importante de todos. A figura de Lampião, a figura de Maria Bonita, que as pessoas gostam muito de romantizar. Eu vou tentar me lembrar, depois eu coloco, eu digito, eu não estou me lembrando agora o nome do documentário que fala a respeito disso. Existe uma romantização a respeito do cangaço, a respeito das mulheres no cangaço, a própria Maria Bonita, como algo assim de um amor que surge entre ela e o Lampião, e as coisas não são dessa forma. Havia muita violência de gênero, mas, ao mesmo tempo, o cangaço, para algumas pessoas, vai simbolizar uma emancipação. Tem um outro estudo que fala sobre a estética do cangaço, por que os cangaceiros se vestiam daquele jeito, por que eram tantos adereços, o que se passa com uma imagem de pessoas empoderadas, que não estão ali como pobre coitados, mas que se vestem. E na maneira como eles se vestem, eles traduzem um poder, eles passam uma mensagem. Nós tivemos uma questão do Enem, que foi aquela questão de Zuzu Angel, que também fazia essa análise entre o cangaço e a figura de Zuzu Angel no contexto da ditadura militar brasileira. Então, vale a pena, tem alguns livros. O Rui Facó é um dos maiores nomes que a gente tem sobre o estudo a respeito do cangaço. Vale a pena. E outros, cangaço, sobre o movimento de Canudos também. E vale a pena a gente conhecer um pouco dessa produção brasileira referente a esse período. Além do movimento, né, do cangaço, e a gente vai ter também o movimento de Canudos, ainda continuando nessa pauta do Nordeste. Então, no Nordeste a gente vai falar de cangaço, no Nordeste a gente vai falar também de Canudos. Aquele movimento liderado pelo Antônio Conselheiro, né? O nome original é Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, que tem uma história de vida marcada por muitas perdas, marcada por muitas desilusões. Ele era um homem diferenciado só pelo fato de ele saber ler e escrever, porque numa sociedade com tantos analfabetos, você saber ler e escrever era uma condição que te diferenciava, sim. O acesso ao conhecimento é sempre uma condição que nos diferencia daqueles que não têm. Teve uma grande decepção na vida pessoal dele e resolve sair, né? Vai andando, e ele é um pouco de faz tudo, ele é um pouco rábula, ele é um pouco construtor, marceneiro e muito envolvido pelas questões religiosas, o discurso de Antônio Conselheiro está muito pautado
nas próprias questões sociais que aparecem no discurso de Jesus Cristo, nesse próprio humanismo cristão, que eu já falei aqui anteriormente para vocês. E ele vai liderando, as pessoas passam a seguir o Antônio Conselheiro, esse homem que dá conselhos, né, que ajuda as pessoas. E ele vai se estabelecer ali às margens do rio, né, do Vaza Barris, no sertão aqui da Bahia, criando o que na época foi chamado de Arraiá do Belo Monte, né? Depois a gente vai chamar apenas de Canudos. Muita gente se sentiu atraída pela maneira como eles estavam organizados. Canudos, a gente chegou a exportar couro de bode. Canudos desenvolveu... As pessoas que viviam em Canudos, elas não eram ricas, elas não viviam bem, não é isso. Mas naquela realidade, todo mundo está trabalhando, todo mundo está produzindo, as pessoas estão dividindo aquilo que elas têm e elas estão vivendo melhor do que a realidade que elas tinham. Então, continua sendo uma realidade muito difícil, continua sendo uma realidade muito sofrida, mas diante do que muitas daquelas pessoas tinham como opção, era uma realidade melhor. Então, muita gente pobre vai se sentir atraída. Essas pessoas estavam fugindo dos abusos que eram cometidos pelos coronéis, estavam fugindo do desemprego. Ou seja, o que atrai as pessoas a Canudos é a possibilidade de uma condição de existência melhor, de uma condição de existência mais digna, menos violenta do que aquela que eles tinham. Era a possibilidade de um pouco mais de autonomia e, ao mesmo tempo, de conforto espiritual. Viviam, se organizavam dentro de um espírito de comunitarismo, todo mundo trabalhando, produzindo, dividindo o que estava sendo produzido. Cultivavam milho, eles cultivavam feijão, batata, frutas, legumes, criavam bode, cavalos, um pouco de gado também, sobretudo para o leite, o couro. Então, eles vão viver dentro daquela realidade, nesse espírito de comunitarismo. Eles vão dividir, vão produzir, vão viver melhor do que as condições que eram oferecidas antes de estarem em Canudos. E lá em Canudos, gente, Canudos é uma célula à parte, né? E essa autonomia de Canudos acabou incomodando muita gente. Canudos incomodou a igreja, porque os fiéis, tinha um padre que estava lá em Canudos, e os fiéis não iam mais à igreja com a frequência que eles iam antes. Canudos incomodou profundamente os coronéis, os senhores, porque aquela era mão de obra que estava sendo desviada, que era mão de obra anteriormente explorada por esses coronéis, submetidas a toda aquela exploração e que agora estavam produzindo para eles mesmos. Então, isso atrapalhou os planos dessa classe dominante do Nordeste brasileiro. Então, essa autonomia de Canudos, a decisão que eles tomaram de seguir a reinterpretação que o Conselheiro fazia da própria Bíblia, que era muito mais uma adaptação à realidade do Nordeste brasileiro, deixando aquele texto mais palatável, mais próximo, mais fácil de conectar. O fato de que eles se recusavam a pagar os novos impostos que eram estabelecidos pela República, e isso fez com que eles fossem vistos como monarquistas, e não é verdade. Simplesmente eles estavam contestando uma estrutura que piorava a condição deles. Como católicos, inclusive, como pessoas religiosas, algumas decisões tomadas pela República incomodaram. A secularização dos cemitérios, a questão dos registros de nascimento, não mais o batistério. Então, algumas decisões republicanas contrariavam uma mentalidade que é herança da monarquia brasileira. Então, essa mentalidade, ela não mudou, porque o Brasil, 15 de novembro, agora a gente é república. A forma de pensar, gente, a mentalidade, ela não muda de uma hora para outra, demanda tempo. E em algumas regiões do Brasil, elas vão demorar ainda mais para chegar. Então, não é tão simples, não é uma mudança de chave. Virou a chave, está todo mundo já pensando como republicano. Quem dera fosse assim. E nós não teríamos uma república tão antirrepublicana como a que nós tivemos. Foram vistos como uma grande ameaça ao sistema porque contestavam práticas que eram consideradas normais, que tinham sido normatizadas, né? Ao todo, gente, 3 expedições acabaram sendo enviadas para Canudos, falharam.
Os soldados não estavam prontos para a realidade da Caatinga, do sertão nordestino. E faltava também enquanto de um lado, em Canudos, as pessoas tinham pelo que lutar e lutavam por elas mesmas, os soldados, muitos da região sul do Brasil, da região sudeste, lutavam porque foram mandados e não porque enxergassem naquela causa algo que justificasse a própria vida, né? Em 1897, veio a 4ª expedição. Na época, o presidente era o Prudente de Moraes, mandou a 4ª expedição. Quem comandou essa expedição foi um coronel, o general, perdão, Arthur Oscar. Arthur Oscar foi quem comandou essa expedição. E aí eles venceram Canudos e Canudos cai, capitula no dia 5 de outubro de 1897. Né? Uma verdadeira carnificina, os poucos sobreviventes, a prática da degola, né, da gravata que foi utilizada contra os que ainda estavam vivos e contra os próprios mortos, né, cortar a garganta, puxar a língua para ficar parecendo uma gravata. Foi de uma violência. Antônio Conselheiro morreu antes do Arraial de Canudos cair, depois o corpo dele foi exumado, e aí Nina Rodrigues, aqui em Salvador, vai cuidar, fazer, né, analisar o corpo de Antônio Conselheiro e chegar à conclusão de que ele, não, dentro daquela lógica, né, daquela pseudociência, né, da antropometria, não tinha nada nos traços, das características físicas de Antônio Conselheiro, de louco, ou de bandido, ou de algo do tipo. O terceiro movimento que eu vou falar para vocês é o movimento de contestado. A Guerra do Contestado. Aqui a gente vai sair da região Nordeste e a gente vai para a região Sul do Brasil, mas nós vamos encontrar algumas semelhanças. Foi uma guerra que aconteceu entre 1912 e 1916. Então ela acaba quando a Primeira Guerra Mundial ela já havia começado. É um movimento messiânico também. Quem lidera esse movimento é um beato, conhecido como Beato José Maria. E ele tinha uma pregação em que, assim como Antônio Conselheiro, ele também vai fazer algumas adaptações do texto bíblico com a realidade em que eles viviam, né? Ele vai fazer essa adaptação. Então ele pregava a criação de um novo mundo. Esse novo mundo ele seria regido pelas leis de Deus. Todo mundo deveria viver em paz, com prosperidade, com justiça, terra para todo mundo. Então, veja que alguns desses temas, embora sejam temas de valor universal, sejam temas presentes dentro do humanismo cristão, mas são temas que não agradam a diversos setores, sobretudo a classe dominante, né? Porque ele está falando de justiça, ele está falando de prosperidade para todo mundo, ele está falando de divisão de terras, né? De que todos pudessem ter terras para trabalhar. Qual foi o estopim, a causa para esse movimento? Foi a construção de uma estrada de ferro, né, que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul por uma empresa americana. Essa construção ela foi autorizada, os coronéis imaginavam ali especular com aquelas terras e ganhar dinheiro com isso. Então, a construção da estrada ela foi apoiada tanto pelos coronéis, o governo federal, o governo estadual, todo mundo deu apoio para a criação dessa estrada. Só que para construir a estrada, gente, muitos camponeses tiveram suas terras desapropriadas, eles perderam suas terras. Perderam as suas terras, ficaram desempregados e parte da mão de obra dessas pessoas que perderam suas terras e que ficaram desempregadas acabaram sendo absorvidas na construção dessa estrada de ferro. E aí, enquanto a estrada de ferro estava sendo construída, parte, não o todo, mas parte dessas pessoas elas tinham uma renda. Quando a estrada de ferro ela ficou pronta, eles foram demitidos. Então, volta à condição de quem perdeu as suas terras e de quem perdeu o emprego também. Vários grupos ligados ao governo, ligados à própria construtora, ligados à empresa que era a construtora dessa estrada de ferro, elas começaram a comprar grandes áreas, grandes lotes de terras para fazer especulação imobiliária. Então, como elas tinham e compraram muito barato, porque é óbvio que essas pessoas tiveram acesso anteriormente a a construção da estrada.
Então, antes mesmo da estrada ser construída, as terras já tinham sido loteadas, as pessoas já começaram a especular, já começaram a comprar, compraram muito barato. A estrada foi construída, gerou desemprego, a construção da estrada não conseguiu absorver toda aquela mão de obra que passou a existir. E as pessoas ficaram, com o término da construção da estrada, sem nenhum tipo de perspectiva, vivendo completamente abandonados. E é nesse momento de uma desesperança muito grande em que a figura de José Maria ela vai começar a ganhar cada vez mais adeptos e começar a causar incômodo entre os coronéis da região e o próprio governo federal e o governo estadual. José Maria, com o discurso dele, um discurso de igualdade, um discurso de terra para todo mundo, ele vai ganhando muitos simpatizantes, muitos adeptos, porque ele está falando de condições que eram legítimas, não há absolutamente nada de anormal naquilo que o Beato José Maria ele estava dizendo, mas o que ele estava dizendo contrariava a lógica, né, da classe dominante brasileira. Mais especificamente dessa região do sul do Brasil, né? O governo, então, lança uma campanha de difamação, acusando o Beato José Maria de ser antirrepublicano, ele é o inimigo da República, o único objetivo dele é desestruturar o governo, ele quer estabelecer o caos, a desordem na região. Então, a grande campanha difamatória, com várias mentiras sendo contadas para desestabilizar e transformá-lo em um grande inimigo público. E aí, com essa justificativa de que ele era uma ameaça à República Brasileira, ele era uma ameaça ao Estado, juntou-se ali um grupo de policiais, de membros, soldados do Exército. Eles foram enviados com o objetivo, né, de destruir, e eles massacraram aquelas pessoas. Essa que é a verdade, né? O movimento ele acabou apenas no ano de 1916, quando essas tropas elas conseguem prender um dos chefes, um dos últimos, né, chefes de um reduto de revoltosos, né, dessas pessoas. E esse cara é condenado a 30 anos de prisão e parte dos envolvidos eles acabaram sendo massacrados. A prisão do líder põe fim ao movimento. Então, gente, a realidade do campo, quer seja no sertão nordestino, quer seja no sul do Brasil, a verdade é que a realidade das pessoas que estavam vivendo no campo era uma realidade de muitas mazelas sociais, de muitas desigualdades, de muita exploração, vítimas do coronelismo, vítimas de uma política interessada no lucro, vítimas de uma política interessada na exploração e que pretendia mantê-los naquelas condições desumanas, miseráveis. Então, geograficamente estavam distantes, mas nas condições humanas eles estavam muito próximos. E aí a gente sai agora do campo para ver como é que na cidade, nos centros urbanos, esses movimentos eles vão acontecer. E aí a gente vai falar do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro, no início do século XX, as condições do Rio de Janeiro eram péssimas, né? Sobretudo as questões relacionadas ao saneamento básico. Então, o Rio de Janeiro, embora capital, padecia de muitas mazelas. E a questão do saneamento básico, o desemprego, vários fatores, as questões de moradia. A Luísa de Azevedo denuncia isso muito bem, né, no livro O Cortiço. Então, várias questões de ordem social, de ordem econômica, de ordem de infraestrutura no Rio de Janeiro eram bem precárias. E a questão do saneamento básico era uma delas. Então, o que acontecia? O Rio de Janeiro, ele vivia surtos epidêmicos. Então, várias epidemias elas aconteciam em função das péssimas condições de saneamento básico. E a gente vai ter depois, né, aquela que talvez tenha sido a nossa pior, uma pandemia, que foi a da gripe espanhola. Calcula-se que aproximadamente 50 milhões de pessoas foram mortas. Saneamento básico é um tema importantíssimo, fundamental. Vou deixar aqui um salve, um alô para o meu amigo Sodré. Depois eu divulgo aqui Sodré para vocês assistirem mais aulas dele. Fundamental falarmos a respeito de saneamento básico,
fundamental nós falarmos a respeito da democratização do acesso ao saneamento básico e o quanto a ausência de saneamento básico é prejudicial para a sociedade. Nós estamos em tempos de pandemia, né, Covid-19, coronavírus, e coisas simples como lavar as mãos nem sempre é possível para todas as pessoas, porque nem todos os lugares as pessoas têm acesso à água, nem todos os lugares a água ela chega com a qualidade que deveria. Enfim, né? Saneamento básico é um tema fundamental. Mas voltando aqui para as condições do Rio de Janeiro, então, a ausência, a precariedade no saneamento básico desencadeava uma série de epidemias, febre amarela, a peste bubônica, aquela lá da Europa feudal, vocês estão lembrados, a própria varíola, vai atingir principalmente a população de baixa renda, que vivia em habitações muito precárias, sem acesso a esgotamento sanitário, sem acesso a saneamento básico de nenhum tipo, e é óbvio que essas pessoas elas vão sofrer muito mais do que aquelas que têm acesso. Então, diante desse quadro, muito preocupado com os resultados, né, que essas epidemias podiam trazer, o presidente Rodrigues Alves, ele colocou em prática uma política de saneamento e de reurbanização do centro da cidade. E nessa política de saneamento e de reurbanização do centro da cidade, ele vai colocar em prática as ideias de um médico sanitarista, o Oswaldo Cruz. Ele vai ser designado para assumir uma função muito importante, que é de chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública. O objetivo é muito claro, ele tinha como missão melhorar as condições sanitárias da cidade. Só que para fazer isso, né, para melhorar as condições sanitárias da cidade, o Oswaldo Cruz ele vai utilizar muito mais da força do que do diálogo e do esclarecimento. O Oswaldo Cruz, gente, esse médico sanitarista, ele vai iniciar uma campanha de vacinação obrigatória. E essa campanha de vacinação obrigatória, ela vai ser colocada em prática no finalzinho do ano de 1904, novembro de 1904. Só que ela é uma campanha de vacinação obrigatória com muito pouco esclarecimento para a população brasileira. Então ela acaba agindo com muita violência, porque ela obriga, inclusive, as pessoas poderiam ser presas, quem se recusasse a ser vacinado poderia ser preso. E numa sociedade profundamente numa sociedade profundamente marcada por desigualdades sociais, desconfiada do governo, de muita violência, então não foi muito bem recebida essa campanha de vacinação. As manifestações populares elas começaram a acontecer rapidamente, os conflitos eles vão se espalhando pela capital, né, pelo Rio de Janeiro, e a população vai destruir bondes, apedrejaram prédios públicos, espalharam a desordem pela cidade. Mas é importante que a gente diga que as pessoas chegaram a esse ponto porque elas também foram violentadas. A gente, às vezes, quer esperar de quem recebe violência que a pessoa retribua com coraçõezinhos e balões de amor. Isso não existe. Então, a população do Rio de Janeiro é uma população cotidianamente, diuturnamente violentada pelas esferas do poder. E essa campanha de vacinação obrigatória, a agressividade da campanha, o caráter punitivo que a campanha assume, vai encontrar resistência, obviamente, por parte da população. No dia 16 de novembro de 1904, o Rodrigues Alves ele vai revogar a lei da vacinação obrigatória, coloca nas ruas o Exército, a Marinha e a Polícia, com o objetivo de acabar com o tumulto, e aí, alguns dias depois, a cidade vai voltar à sua calma e aparente ordem. Além da revolta da vacina, um outro movimento importante é a revolta da Chibata. Foi a maior revolta ocorrida na Marinha durante o início da República. A revolta da Chibata, o próprio nome já diz, né, porque um grupo formada, liderada por um grupo de marinheiros indignados com essa prática da violência física que persistia, ainda que a abolição da escravidão ela já tinha sido assinada, o Brasil não era mais um país escravagista, pelo menos no papel, mas na prática, muita dessa herança da escravidão, da violência contra a população negra, ela se manteve e se mantém até os dias de hoje. E aí qualquer pessoa que se dedique
um pouco para ler os dados e analisar as estatísticas e pensar sobre encarceramento. Eu, inclusive, vou pedir aqui, licença para vocês um minuto, para pegar um livro sobre, aqui, para vocês, essa coleção sobre feminismos plurais, que é coordenada pela professora Djamila Ribeiro, está aqui, Feminismos Plurais. Tem esse livro da Juliana Borges sobre encarceramento em massa. É sempre muito bom a gente estudar e entender como é que é o sistema penitenciário, como é que se dá o encarceramento e, basicamente, por quem é formada, composta a população carcerária no nosso país. Fica aqui uma dica para vocês. Aliás, já vou aproveitar e indicar toda a coleção, ela é excelente. Nós temos aqui Lugar de Fala, Racismo Recreativo, Empoderamento, entre outros livros. Eu gosto muito da Djamila Ribeiro, tem uma admiração profunda, é super tranquilo, vale a pena quem puder fazer a leitura de encarceramento em massa. E aí eu parei nesse assunto de encarceramento em massa porque eu dizia para vocês que na revolta da Chibata, práticas de violência contra a população negra persistia, ainda que o Brasil não fosse mais um país escravagista. E eu disse para vocês que nos dias de hoje nós ainda temos essa herança traduzida na forma de genocídio do povo preto do nosso país, né? O racismo está aí e ele se traduz em diversas formas de violência. Bom, então essa revolta, que é a maior revolta durante o início da República, ela tem como protagonista um grupo de marinheiros, quase todos pretos, mulatos, que tinham sido recrutados, obviamente, nas camadas mais pobres da população brasileira e que, dentro da Marinha, eram submetidos a uma série de maus-tratos. Então, o objetivo da revolta era acabar com esses maus-tratos, acabar com a violência dos castigos físicos, que eram comuns, eram frequentes. Mas esse movimento, gente, vocês imaginam que o movimento, dentro de uma estrutura militar que é da Marinha, liderado por marinheiros de baixíssima patente, pretos, mestiços, o resultado, né? A repressão foi extremamente violenta. O João Cândido, que é o grande líder desse movimento, é um personagem, inclusive, merece um pouco mais de atenção por parte da história. Ele tem uma história terrível, gente, porque ele vai ser expulso da Marinha, mas ele vai ser internado, né, no Hospital dos Alienados como louco. E aqui eu vou abrir um outro parênteses para dizer que nós precisamos conhecer melhor a história, falar com um pouco mais de cuidado sobre a história dos hospícios do nosso país, a violência praticada nesses lugares, né? Por quantas pessoas foram internadas como se tivesse algum tipo de doença mental e, na verdade, elas não tinham nenhum tipo. O próprio João Cândido é um exemplo disso. E aí eu vou aproveitar e vou indicar para vocês um outro livro. Bom, quando a gente está fazendo aula é isso, viu? Que a gente vai lembrando das coisas. Eu preciso indicar para vocês um outro livro chamado Holocausto Brasileiro. Ai, Jesus. Ele está aqui, gente. É esse livro, Holocausto Brasileiro, que é um livro da Daniela Arbex, Genocídio, é um livro, 60 mil mortos no maior hospital do Brasil. Vale muito a pena a leitura dele. Temos aqui várias imagens. É um livro doloroso de ser lido, mas é importante que ele seja lido. Né? Aqui tem uma crítica, né? Um pungente retrato de abandono e de horror. Né? Os pacientes que eram internados à força, né? Acusados de terem doença mental, mas, enfim, vale muito a pena. Mais uma dica que eu deixo para vocês, o livro da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro. E deixo também como dica o filme Bicho de Sete Cabeças. Vale também a pena assistir. Bom, e aí saímos agora da revolta da Chibata e aí a gente vai falar a respeito do tenentismo. O movimento tenentista é um movimento que surge no seio
de jovens militares, né? Muito inconformados com a situação política, a situação social do Brasil, a própria questão da corrupção, das eleições fraudulentas e um desejo já muito antigo dos militares, desde a época em que o Brasil participou da Guerra do Paraguai, de ter uma participação mais efetiva na estrutura política do nosso país. Acabaram, de certa forma, frustrados, porque tiveram o Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, mas não há uma continuidade dessa política de participação no executivo desses militares. Então, eles desejavam afastar as oligarquias que comandavam o país e assumirem um pouco esse protagonismo na estrutura política do Brasil. Depois, além disso, esse movimento, né, ele vai defender, como um movimento modernista, ele defendia no Brasil a descrença nesses valores oligárquicos, nos valores europeus, denunciando os problemas sociais. O movimento tenentista ele vai um pouco nadar nessa maré desses movimentos que estão denunciando questões sociais, que estão voltando os olhos para as questões internas. É um movimento que eu vou retomar com vocês também quando a gente estiver falando de Getúlio Vargas. Então, lá por volta, né, de 1920, da década de 20, esse movimento tenentista ele vai ser a primeira contestação aberta à república oligárquica, de uma maneira mais organizada, de uma maneira aberta. Estavam ali imbuídos ainda dos ideais positivistas, né, de Auguste Comte, os ideais de salvação nacional, associados ao fato de que havia um grande descontentamento com os problemas sociais, com os problemas políticos. Então, esses jovens acreditavam que eles eram a vanguarda que iria colocar o Brasil, tirar o Brasil dessa condição e colocar o Brasil finalmente numa condição melhor, né? Eles deveriam ascender ao poder para salvar o nosso país. Organizaram diversos levantes, entre eles a revolta do Forte de Copacabana, que foi no ano de 1922. Depois, em 24, vai ter também a Revolta Paulista. E o mais importante desses movimentos, né, que é a Coluna Prestes, que vai ficar de 1925 até 1927 e que vai culminar na Revolução de 1930. Quando eu estiver falando de Vargas, de 1930, vai ficar mais fácil retomar essa questão do movimento tenentista, porque vai ficar mais palatável, mais fácil de vocês compreenderem do que vendo na prática como é que eles atuaram. Ainda sobre o movimento tenentista, não posso deixar de falar a respeito da Coluna Prestes. Esse movimento liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Um movimento que acabou atraindo diversos jovens que faziam parte do movimento tenentista. Eles se juntam, o Luiz Carlos Prestes, ele parte do Rio Grande do Sul, eles se juntam, os gaúchos e os paulistas acabam se juntando, se encontram no Paraná, dão origem a essa Coluna Prestes. Em alguns momentos eles conseguiram avançar, em outros momentos eles recuaram, tiveram que se retirar, inclusive durante um período, na região da Argentina, também no Paraguai, e aí até que ela vai conseguindo avançar em direção ao Mato Grosso, rumo ao interior do Brasil. Eles viajaram, a distância percorrida pela Coluna Prestes foi uma distância significativa, gente. Além de fazer nascer esse mito do Luiz Carlos Prestes como Cavaleiro da Esperança, é um movimento que ficou muito conhecido pelos adversários, porque foi um movimento que afrontou diretamente essas oligarquias. Durante 2 anos, eles seguiram combatendo, sobretudo nas regiões do centro e do nordeste do Brasil. E em 1927, os sobreviventes, menos da metade, dos 1.500 originários, menos da metade, eles se retiram para a Bolívia, vão se reorganizar, se reestruturar, e depois a gente vai ouvir falar de Prestes num segundo momento. Bom, e por fim, a gente precisa falar sobre o movimento operário. É o nosso último movimento desses movimentos sociais que aconteceram durante a Primeira República. A importância do movimento operário, a importância dos anarquistas, o quanto os imigrantes italianos que vieram para o Brasil
trouxeram as ideias anarquistas, o quanto elas foram importantes para ajudar na organização de um anarco-sindicalismo, a capacidade que a classe trabalhadora operária teve de se organizar, de fazer uma greve. Então, sob essa liderança dos anarquistas, ocorreu aquela que é considerada a maior greve, né, da primeira metade do século XX no Brasil. Essa paralisação, ela iniciou em junho de 1917. Inicialmente, ela começa pelo setor têxtil e depois outras regiões, outros setores, outras regiões e outros setores da indústria vão aderindo ao movimento. Ela atinge a região portuária, ela parte para o interior e, ao todo, calcula-se que aproximadamente 50 mil trabalhadores estiveram envolvidos nesse movimento, que reivindicava coisas que a gente nunca escutou falar, né? Coisas, inclusive, completamente fora de moda e que hoje elas nem cabem. Por exemplo, eles reivindicavam o aumento dos salários, a proibição do trabalho infantil, jornadas de trabalho de 8 horas, garantia do emprego, do direito da associação, porque não se regulamentava a questão do trabalho no nosso país. Então, todos os direitos que nós, trabalhadoras e trabalhadores, temos, eles foram frutos de muita conquista, nada veio assim de mão beijada. Então, esses trabalhadores estavam reivindicando e essas reivindicações elas eram legítimas. Por isso que é muito triste quando a gente vê que todos os movimentos sociais, o discurso da classe dominante foi um discurso e o controle sobre as mídias, o controle sobre o sistema de comunicação e o poder econômico acabou criminalizando movimentos que são legítimos. O governo ele reprime duramente esse movimento, utilizou todos os recursos que tinha naquela época, mobilizou a polícia, mobilizou as tropas militares, até mesmo a Marinha de Guerra foi mobilizada para reprimir esse movimento. Mas eles não foram bem-sucedidos, porque aquela classe trabalhadora estava unida, estava engajada, as reivindicações elas eram legítimas e o desejo e a necessidade de fazer uma mudança era muito importante. Então, eles tiveram que sentar para negociar. E aí, algumas das principais reivindicações elas foram atendidas, não todas, mas as principais reivindicações acabaram sendo atendidas e isso vai acender o sinal de alerta na classe dominante que vai buscar, é muito evidente isso, formas de coibir a organização dos sindicatos, a organização das classes trabalhadoras e novamente, a gente chega até o século XXI e essa mentalidade de criminalizar os movimentos sociais e essa mentalidade de enfraquecer a classe trabalhadora, ela ainda persiste. Quando havia organização daqueles que eram injustiçados, as forças oficiais, com apoio dos coronéis, combatiam os movimentos com repressão e força militar. E isso fez com que os movimentos eles vivessem situações bastante delicadas, de muita violência, e essa violência acabava fazendo com que muita gente também, a própria sociedade, enxergasse nos movimentos um grande perigo. Então, se são reprimidos com tanta violência, porque boa coisa não é. E legitimando, mais uma vez, essa prática. Os republicanos, eles trataram os movimentos sociais, os problemas sociais, como casos de polícia, mas não eram casos de polícia. Eram casos de política pública. Eram casos de compromisso dos governos em atender e governar atentos às necessidades da população. Não era caso de polícia. Não havia negociação, gente. Ou então, buscas mais democráticas, republicanas para a solução dos conflitos, para o entendimento. O governo, na sua grande maioria das vezes, utilizou da força bruta, da violência para reprimir esses movimentos, acabar com as greves, com outras manifestações por parte da população, agindo de uma maneira que só contribuía para, de um lado, agravar as tensões sociais, agravar as desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, de maneira muito injusta, criar no imaginário da sociedade brasileira que os movimentos sociais eles não são legítimos, eles são violentos e que, portanto,
devem ser todos duramente reprimidos. E assim a gente chega ao final dessa nossa aula sobre os movimentos sociais. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Curtam, compartilhem, comentem, participem, divulguem, façam as leituras, assistam os filmes. Tem muita coisa para vocês aprenderem. Saber é sempre muito importante, emancipa a nossa mente, nos emancipam. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Tchauzinho.